A máxima de que os olhos são a janela da alma nunca foi tão verdadeira. É que a nossa íris é capaz de revelar doenças físicas e emocionais, analisando alterações representadas por raios, desenhos e mudanças de cor. A iridologia é o tema da entrevista de hoje do NGT Notícias. Eu recebo aqui nos estúdios a doutora Sidneia Ribeiro, biomédica integrativa. Olá, doutora, um prazer recebê-la aqui nos estúdios da NGT. Para mim também é um prazer, gratidão pelo convite, né? E é sempre uma honra a gente poder falar de prevenção, de saúde, de bem-estar, né? Estamos tão precisadas disso diariamente. Sem dúvida. Doutora, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho como é essa história. Os nossos olhos podem mesmo revelar aí tantos detalhes da nossa saúde? Com certeza. As terminações nervosas do globo ocular estão muito próximo do nosso sistema nervoso central. Então, eu tenho aquela frase bem clara: você não dorme saudável e acorda doente. As tuas células, elas começam um processo gradativo de mudança e chega a um determinado momento que dá aquele start e sim surge a doença. A iridologia, como essa terminação nervosa está muito próxima, cada célula ela tem uma interligação com o nosso sistema nervoso central. Quando ela começa a fazer essa alteraçãozinha, na íris vão aparecendo marcações que nós chamamos de lacunas. E é nessas lacunas que nós identificamos qual é o órgão ou o sistema que está sofrendo aquela alteração. E doutora, e como é feito esse exame da iridologia aí para a gente poder descobrir essas lacunas na nossa íris? Através de uma fotografia. É muito tranquilo, não é invasivo, não sente dor e é feita uma fotografia da íris, depois nós temos um mapeamento que é relacionado a cada marcaçãozinha apresentada e é assim que o profissional, no caso o iridólogo, ele consegue decodificar essas marcações e entender qual é o órgão ou sistema que está começando a apresentar a alteração. E essa foto da nossa íris é tão fidedigna que você consegue fazer até consultas online, não é, doutora? Perfeitamente, porque a nossa íris ela é única, tá? Por isso que as avaliações de biometria ocular, elas são tão fidedignas, porque você tem a sua exclusividade, mais do que a nossa digital. Tá? E com essas informações, quando vem essa fotografia que eu faço da íris, ela já vai me mostrar quais são esses pontos que estão com essas alterações. E como que é o estudo? Como que você faz aí para descobrir, diagnosticar aí as doenças presentes nessas lacunas, nesses desenhos aí apresentados na nossa íris? Isso, a íris, cada marcação que é essa lacuna, são risquinhos, aberturas, elas ficam correspondente a um determinado órgão. Tá? Isso existe um mapeamento cartográfico que ele foi desenvolvido, a iridologia existe desde 1800, hoje na Europa existe alguns países que tem a iridologia como uma pré-consulta, antes até mesmo de uma consulta tradicional, clínica médica, tá? E com esse mapeamento é que a gente sabe qual é esse órgão que está com aquela lacuna correspondente e aquela marcação. É importante nós trazermos que na iridologia não se faz diagnóstico, tá? Então, somente o médico que vai direcionar um diagnóstico ou um tratamento medicamentoso. Nós, como terapeutas integrativos, nós verificamos essa alteração desse órgão e fazemos um processo, no meu caso, com a naturopatia, para desintoxicar. Com as informações da biomedicina, que eu tenho uma formação, se eu observo que é algo mais pontual, aí eu solicito a avaliação clínica médica. Tá? Então, é esse o processo que caminha para a gente conseguir fazer uma avaliação mais fidedigna e de uma forma
mais assertiva. E doutora, você estava falando exatamente isso, né? Que antes da doença se desenvolver, você pode aí analisar e prever isso através da íris da pessoa, do paciente, né? E você me contou um caso que foi realmente isso, a pessoa chegou com algumas queixas, os exames estavam normais e pela íris já apresentava aí um diagnóstico de pré-diabetes que foi alertado por você e depois, algum tempo depois, a pessoa refez os exames e apontou realmente a pré-diabetes. É possível realmente analisar isso e a pessoa tomar a precaução antes, como na Europa já estão fazendo a pré-consulta, né? Exatamente. Essa que é a principal proposta da iridologia, a questão preventiva. Pontuando essa situação que eu trouxe, em dezembro nós fizemos a análise, já estava marcado na íris algumas informações que ficaria claro que era um processo tanto de uma pré-diabetes quanto também um fator de colesterol, triglicérides. Os exames clínicos dela estavam atualizados e não aparecia essas alterações. Eu fiz a sugestão do tratamento e ela acabou não seguindo a orientação. A semana passada ela me ligou que refez os exames e ela está sim agora com essas alterações. Isso acontece porque as nossas células, elas vão fazendo esse processo de mudança entre um ciclo de aproximadamente 60 a 90 dias. Então, a doença ela começou exatamente há 90 dias atrás. E hoje que ela é identificada clinicamente. Doutora, a gente está falando muito aí sobre doenças físicas, mas as doenças emocionais também aparecem nos nossos olhos, não é mesmo? Perfeitamente. Os graus de ansiedade, depressão, questões neurodegenerativas, gatilhos emocionais de traumas, com a iridologia é possível identificar o período que esse trauma aconteceu. Se foi na primeira infância, na adolescência, numa idade adulta, não é possível decodificar o trauma. Não é uma leitura de adivinhação, mas o trauma ele fica marcado com um registro do tempo que ele aconteceu. Então, na consulta, nós conversando, é possível a pessoa lembrar, falar, nossa, realmente, aconteceu uma determinada situação comigo em tal período, e isso pode ser o fator de uma questão emocional que está aparecendo na atualidade. Então, isso acontece muito, como também questões de a pessoa estar sendo medicada e diagnosticada com uma determinada doença, sendo que o gatilho original foi outro. Doutora, depois que a senhora identifica aí alterações ou físicas ou mentais, qual é o tratamento? Aí cada especialista segue uma conduta. Se é o médico, ele pode até fazer uma intervenção medicamentosa. Eu, como naturopata, eu trabalho com florais, suplementação, aromaterapia e as terapias integrativas, que é o reiki, trabalho muito com escaldapés, barras de artes, teta healing, e assim que a gente segue esse protocolo para fazer esse equilíbrio. Doutora, eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias, mas antes de terminar, eu queria que você deixasse seus contatos para o telespectador do NGT Notícias que está assistindo a gente agora, se interessou em pesquisar aí os olhos, porque sabe mesmo que os olhos são a janela da alma. Sem sombra de dúvida. O meu Instagram, fica mais fácil para me localizar, é @doutora Sidneia Ribeiro. As consultas podem ser agendadas pelo WhatsApp, que é o 11 98151 1535. Lembrando que o atendimento pode ser presencial ou online também, até mesmo para quem está fora do país. Doutora Sidneia, foi um prazer recebê-la aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pelas explicações. Eu que agradeço, estou à disposição. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!